Espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Glória a Deus que nós nos reunimos aqui na casa do Pai para fazermos menção da vossa honrosa palavra. Meus amados irmãos, hoje culto de Santa Ceia. A mesa está preparada, não falta nada. O preço já foi pago. O Senhor Jesus já pagou o preço por mim e por você. Se nós temos o direito, o privilégio de estarmos aqui essa noite, podendo participar do corpo e do sangue do Senhor, é porque Ele teve a ousadia, teve a coragem de pagar o preço da minha e da sua liberdade, porque nós mesmos não a merecemos. Nós temos pela graça, a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós só vivenciamos ela porque Ele aceitou pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus, glória a Jesus. E nessa noite, louvado seja Deus, nós vamos estar mencionando a palavra do Mestre que se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante. Pois se trata da parábola que traz por título a grande ceia. Louvado seja Deus. Que vai dizer assim, versículo 15: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escuso. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi, e vós experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei-me, portanto não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família indignado disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vou repetir o versículo 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, sem querer menosprezar a oração feita anteriormente com o nosso pastor Elias, junto com a Igreja de Cristo, eu quero convidá-los a fazer mais um instante de oração como complemento desta mensagem, para que o Senhor possa nos iluminar e trazer evidência da vossa vontade essa noite, através da minha vida. Isso, você que pode, eu convido que coloque sobre os vossos pés, para orarmos juntos. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai,
Glorificado a Deus e exaltado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito. Damos graças ao Senhor, Pai amado, por estar conosco. A Bíblia vai dizer que desde a antiguidade o Senhor habita no meio dos louvores. E crendo nisso, Pai eterno, eu sei que o Senhor está aqui. E peço que mais uma vez o Senhor venha usar a minha vida. Não permita com que eu fale nada de mim mesmo. Mas da mesma forma que este microfone está em minhas mãos, eu peço e clamo ao Senhor, ó Pai, que eu possa estar em vossas mãos. Peço e clamo ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor usou aquela jumenta para falar com Balaão, usa a minha vida para falar com a igreja de Cristo. Peço e clamo ao Senhor, Pai amado, que em nome de Jesus Cristo, mais uma vez o Senhor vai preparando o coração de cada ouvinte, assim como o agricultor prepara a terra para receber a preciosa semente. Que a semente venha germinar, venha produzir frutos, e os frutos venham permanecer até a vossa volta. Peço e clamo ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai repreendendo todo espírito maligno, espírito de frieza, espírito de incredulidade, mas o único espírito a permanecer entre nós, seja então somente o Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Nós lemos um texto bíblico que vai narrar sobre um senhor, um pai de família. Ele prepara uma mesa. Ele prepara uma mesa e manda chamar os convidados. Escute bem, se você foi atento assim como eu, você pode perceber que nessa parábola se trata do próprio Deus. O pai de família aqui em questão não é outro senão o próprio Deus. Ele prepara a mesa, ele prepara o alimento, ele prepara o banquete. Mas contudo, faltava aquelas pessoas para poderem se alimentar, para poder fazer parte daquela grande ceia. E ele envia o seu servo para poder convidar as pessoas. O servo aqui, meus amados irmãos, não é outro senão eu e você. O servo somos nós que servimos ao Senhor nosso Deus. O que me chama a atenção nesse texto é que as três categorias de pessoas aqui representadas, as três pessoas negaram o convite. Primordialmente, eles disseram que tinha algo para fazer. O texto bíblico ele é bem categórico no versículo 16, que diz que ele manda chamar a muitos para a grande ceia, mas todos eles vieram com uma desculpa. Todos eles não deram prioridade àquele convite. E é justamente sobre esse tema que eu quero abordar essa noite. É justamente sobre esse tema que eu quero ministrar essa noite. E eu já te pergunto, qual a sua prioridade? O tema desta mensagem é: qual a sua prioridade? Pergunta aí para o teu irmão, seja a boca de Deus, pergunta para ele, qual a sua prioridade? No versículo 16, meus amados irmãos, nós vamos ver que o homem já tinha tudo preparado. Ele diz assim: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Veja bem, ele já tinha preparado aquele momento para reunir o povo. Ele já tinha preparado o alimento para o povo. Ele não convidou o povo sem ter nada preparado. Ele não convidou o povo para que, ao chegar lá, deixasse eles passar algum tipo de necessidade, algum tipo de desejo. Primeiro ele preparou a mesa, primeiro ele organizou os assentos, primeiro ele organizou o alimento, a bebida, organizou o suco de uva, organizou o pão, organizou o vinho, mas ele tinha tudo preparado para que nada faltasse. Agora você imagina, meu querido, minha querida, como não foi a decepção dele para organizar algo tão grande, um momento tão memorável, e na hora de chamar os convidados, eles não vir participar. É justamente o que tem acontecido nos dias atuais. Essa parábola, o Mestre e o Senhor Jesus,
Ele nos contou há cerca de 2000 anos atrás. Mas nós estamos vivendo isso nos dias atuais. É algo que já acontecia naquele tempo e acontece no dia de hoje. Eles não têm colocado o Senhor como prioridade. Eles têm colocado o Senhor como segunda opção. Eles esquecem o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Que vai dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estão se preocupando, buscando as demais coisas e deixando o Senhor, aquele que pode pôr o alimento na mesa, como segunda opção. Mas o texto bíblico nos relata, no versículo 17, que ele diz assim: e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Ei, a ceia que está preparada não é essa. A ceia que está preparada está no céu. O Senhor nosso Deus já tem tudo preparado para nós no céu. O Senhor nosso Deus já tem tudo preparado para nós no lugar, como já foi cantado aqui essa noite. Não haverá choro, não haverá tristeza, mas haverá paz, haverá alegria e haverá provisão de Deus. Já está tudo preparado. Mas só vai desfrutar desse banquete aqueles que colocarem o Senhor como prioridade. Quando ele diz que está tudo pronto, está tudo preparado, então o servo, ele começa a convidar as pessoas que o Senhor mandou. Ele começa a ir na casa de um a um. No versículo 18 ele diz: e todos a uma começaram a excusar-se. Um a um começou a dar desculpa, começou a dar justificativa, começou a dizer por que não vai. Talvez não tenha dito: a ceia está lá, mas eu não vou porque choveu, eu não vou porque está assim. E tem 1001 motivos. O primeiro, ele começa a dizer: eu comprei um campo e importa em vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, eu comprei um campo e eu não posso ir lá ver agora, porque eu tenho que ver como ele está. Eu não posso participar da festa agora, eu não posso participar da ceia agora, porque eu preciso cuidar do campo que eu comprei. Meus amados irmãos, eu anotei uma frase que uma vez eu ouvi, que é muito marcante: as nossas desculpas na terra não valem no céu. As desculpas que nós damos na terra não terá efeito no céu. As pessoas estão mais preocupadas com as coisas da terra do que com as coisas do céu. As pessoas estão buscando mais as coisas terrenas do que as coisas celestiais. Se esquecem, meus amados irmãos, que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Vivemos aqui 80 anos, 70 anos, 100 anos, outros menos. Mas a eternidade tem dois lugares: ou é céu ou é Hades, ou é céu ou é inferno. Quem já ouviu e leu que não tem como servir a dois deuses? Temos que amar um e desprezar o outro. É bom nós aprendermos a amar o Senhor nosso Deus aqui, para não depois, quando passar nosso tempo aqui, ter que conviver com Satanás no inferno. Eu vou dizer mais uma vez: é bom nós aprendermos, priorizarmos a presença de Deus aqui. É bom nós priorizarmos o céu aqui na terra, do que buscar as coisas da terra e arder no lago de fogo, enxofre ardente. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus quem diz isso. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus quem nos relata. Porque, meus amados irmãos, quando nós entendermos e confiarmos que já está tudo preparado, está tudo pronto, é algo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios versículo 2, versículo 9 vai dizer: as coisas que os olhos não viram,
o ouvido não ouviu, subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Eu vou repetir de novo: o que te espera no céu, meu irmão. O que te espera no céu, meu irmão. As coisas que olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Aí as pessoas estão deixando de buscar o que é do céu por causa das coisas terrenas. Perece, irmãos, passa, mas o que nós construirmos no céu está lá para a nossa eternidade. O segundo, mas ele não desiste. O primeiro, ele dá uma desculpa. O segundo, ele diz: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-lo, rogo-te que me hajas por escusado ou por desculpado. Eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que ver se eles são bons, eu tenho que ver se eu não caí num golpe, eu tenho que ver se vai me dar retorno. Me desculpe, eu não vou poder participar. Ei, estão trocando as coisas do céu por causa de bens da terra, por causa de conquistas terrenas. Estão deixando de participar da ceia, da mesa do Senhor, por conta de coisas que perecem. Sabe o que me chama a atenção? São mesmas pessoas que vieram ao culto, Marcos Gabriel, e buscaram de Deus um bem material. Eu quero um carro novo, e Deus deu. Aí quando conquista, em vez de vir para o culto adorar, agradecer, procurar para o irmão que não tem carro, se precisa de uma carona num dia de chuva, eles vão para outro lugar, porque colocam Deus como segunda opção. Pessoas que pedem para Deus o bem material, e quando conquista o bem material, não vem para a casa de Deus agradecer. Não é pecado, meu irmão, a gente ter bens materiais, não. Não é pecado você ter uma casa nova, um carro bom. Não é pecado você passear, você viajar, não. Muito pelo contrário, isso aí é fruto de Deus, é bênção de Deus. Isaías 1,19 diz: se quiseres e obedeceres, comerás o melhor dessa terra. É providência de Deus. O que nós não podemos é, quando Deus nos dá condições, nós trocarmos a mesa dele, o prato dele, pelas coisas terrenas. Ele tem sempre que ser prioridade na nossa vida. Ele tem que ser acima de tudo. Deus é mais importante do que terreno, mais importante do que bens materiais. Aí ele continua, o servo do Senhor, ele continua, no versículo 20. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. Eu casei, eu não vou poder participar da ceia, eu não vou poder estar na ceia com o Senhor. Ele colocou a família na frente de Deus, colocou a esposa na frente de Deus. Aí você vai me dizer: pastor, a família não é importante? É importante. O esposo é importante, a esposa é importante, mas o mais importante continua sendo Deus. O mais importante continua sendo o Pai. O mais importante continua sendo buscar o Senhor. Porque quando você busca o Senhor, coloca Ele em primeiro lugar. Aquele marido chato que não gosta que você venha para a igreja, ele vai começar a vir para a igreja contigo. Aquela mulher chata que fica te impedindo de buscar o Senhor, vai começar a buscar o Senhor contigo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, meu irmão, a sua família servirá ao Senhor junto contigo. Tem pessoas trocando a mesa com o Senhor, a mesa da ceia com o Senhor, por um almoço, um jantar com os parentes, que muitas das vezes desdenha, desrespeitam, não respeita nem seu ministério, nem seu chamado, nem a sua fé. Você sabe qual é o problema dessa geração? É querer satisfazer, querer alegrar as pessoas que não gostam da gente. A pessoa que não gosta de você, meu irmão, você pode fazer para ela tudo do bom e do melhor, ela vai continuar a não gostar de você.
Tem pessoas que ficam endividadas comprando presente, presbítero Semar, para as pessoas que não gostam dela, pensando que ela vai passar a gostar porque deu o presente. Não. Agora tem um, meu querido, minha querida, que ele já provou que te ama de tal maneira, que ele deu a vida do seu único filho, para aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, e ele está aqui essa noite, só por sua causa. Ele veio só para ouvir o teu louvor, só para ouvir a sua adoração. Ele veio porque ele sabia que você escolheu como prioridade a presença dele. E ele é tremendo, que não importa o que nós fizemos no passado, não importa o erro que nós cometemos, que ele está sempre pronto para perdoar. Ele está pronto para receber de braços abertos. Meu irmão, todos nós somos pecadores. Como nós aprendemos, os pecadores serão salvos, mas os pecadores que se arrependeram. O problema não é pecar, o problema é não se arrepender do pecado. E o Senhor, ele se decepciona, o Senhor do servo, porque quando o terceiro diz que não vai porque casou, coloca a sua família, coloca a casa em primeiro lugar, no versículo 21 ele volta e anuncia essas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família indignado disse ao servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Ele diz para ele: leva, traz todas essas pessoas. Essas pessoas, o qual ele diz, meu irmão, não são pessoas que são marcadas, rotuladas pela condição que estão, mas são pessoas que estão dispostas a adorar o Senhor. São pessoas que estão dispostas a pôr o Senhor em primeiro lugar. São pessoas que estão dispostas a pôr o Senhor como prioridade. São pessoas que estão dispostas a dar a sua adoração única e genuinamente a Deus. Pessoas que não são soberbas, porque muitas das vezes a pessoa compra um pedacinho de terra, presbítero Semar, a soberba entra, acha que é melhor que o outro. O camarada vai lá e compra 3, 4 cavalos. O irmão Hilton está no meio, ele sabe como que é, né, irmão Hilton? Às vezes o camarada tem nem onde cair morto, compra uma vaca, já acha que é fazendeiro, começa a olhar as outras pessoas de baixo para cima, achando que é melhor. A pessoa, ela ora, jejua, consagra, pede um esposo, pede uma esposa. A irmã está solteira, anda com as irmãs, são a melhor amiga. Aí arruma um varão, casa, passa pelas irmãs, nem olha mais. Tira o olho do meu bofe. Não, irmão. O Senhor, Ele quer pessoas que estão dispostas a pôr Ele como prioridade, como primazia. A minha Bíblia vai dizer que a soberba precede a queda. As pessoas deixam de buscar o Senhor por conta de soberba. Eu comprei uma terra, eu tenho que cuidar, não dá mais para mim ir para a igreja. Agora eu tenho gado, não dá mais para mim poder ficar andando com esse pastorzinho. Meu irmão, o Senhor nosso Deus, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Evangelho de João, louvado seja Deus. O Evangelho de João diz claramente, o Evangelho de João diz claramente que nada nos é dado se não vir dos céus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Deus te entregou, meu irmão, porque Ele sabia que você é capaz de cuidar. Deus te entregou talvez que o que vocês têm nesse momento, você imagina que é pequeno, mas Deus te entregou pequeno para você cuidar e zelar, porque Ele vê que você é capaz de receber algo grande. Deus tem coisa grande para você, meu irmão. Deus tem coisas grandes para você, minha irmã. Cuida, zela, porque o melhor está por vir.
Mas não despreze a presença do Senhor. Não despreze, não rejeita o lugar que o Senhor preparou para você na mesa. Não rejeita o lugar de honra que Deus preparou para você. Porque o lugar de honra que Deus preparou para você, muitos queriam e não pode. Se você for sair andando, meu irmão, fazer um evangelismo pela rua, aquelas pessoas que infelizmente hoje estão, muitos lá escravizados pela droga, pelo álcool, morando na rua, outrora participou de um culto de Santa Ceia como esse. Muitos ali pregaram o evangelho como eu estou pregando hoje, e muito melhor do que eu. Pessoas que são doutorados, pessoas que têm uma homilética perfeita, uma oratória brilhante, mas infelizmente não vigiaram, perderam o lugar na mesa, e o inimigo fez o que fez. Muitos desejavam estar no seu lugar e não pode, e muitos estão ainda com o seu lugar na mesa e querem trocar por um prato de lentilha, assim como fez Esaú com Jacó. Não troca, meu irmão, não abandone, que o Senhor continua sendo sua prioridade, que o seu lugar na mesa continua guardado, continua zelado, que você continue buscando e protegendo de todos os males. Pastor, como que eu faço isso? É simples, é ter uma vida voltada ao Senhor. Como já foi dito, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em oração, em jejum, lendo a Bíblia Sagrada, meditando na palavra do Senhor, dia e noite. Você tem feito isso? Quanto tempo de leitura por dia você dedica? Quantos versículos, eu não vou nem dizer capítulo, que eu não quero pôr peso em você, mas quantos versículos bíblicos você lê por dia? Qual foi a última vez que você separou meia hora de oração por dia na sua casa? Você lembra? Porque se você ora, meu irmão, você fala com Deus. Uma coisa é eu conversar com minha esposa, outra coisa é eu conversar com Deus. Uma coisa é eu ficar sentado na frente da televisão, dando risada com os problemas humorísticos. Não tenho nada contra, eu até gosto, vou ser sincero, eu gosto de dar risada. Mas outra coisa é eu ler a Bíblia, meditar, entrar nas páginas da Bíblia e conversar com o Senhor, aprender com o Senhor. Porque se eu me relaciono com Ele, eu tenho a vida voltada para Ele. Se eu me relaciono com Ele, eu tenho intimidade com Ele. E se eu tenho intimidade com Ele, eu tenho o direito de sentar na mesa com Ele, porque Ele será a minha prioridade. Agora eu volto a te perguntar, qual a sua prioridade? Muitas pessoas estão preocupadas com as conquistas terrenas, estão deixando de confiar na providência divina, estão deixando de acreditar no mover divino. É bem verdade, irmão, que o mundo ultimamente anda terrível. Nós vivemos debaixo de uma carga muito forte. A Bíblia diz que a luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades malignas nas regiões celestiais. E vocês não acham, meus amados irmãos, que a carga maligna está cada vez mais aumentando à toa, não. A proliferação do homossexualismo, a proliferação da droga, agora bruxaria, feitiçaria, macumbaria virou cultura. A escola está ensinando religiões de matriz africana como cultura. E vocês acham isso normal? Vocês acham, meu irmão, o plano de Satanás é exterminar o povo de Deus da face da terra. O plano dele é mais ousado ainda, sabe qual que é? É que você pare de buscar o Senhor, mas continua vindo à igreja. O plano dele, sabe qual que é? É que você fica sem fé, mas vem à igreja.
O projeto dele, sabe qual que é? É que você vira um crente frio, que não ora, que não jejua, que não lê a Bíblia, mas não deixa de vir à igreja, porque tem muita gente se enganando, imaginando que só vir à igreja é salvo. Não, o que nos salva é sermos a igreja do Senhor. O que nos salva é vivermos em comunhão com o Senhor. O que nos salva é ter garantia que o nosso lugar está guardado na mesa do Senhor. Nós não podemos, nós não temos o direito de viver nesse mundo como tudo fosse normal. Embora a sociedade quer dizer que é, igual a mídia está proliferando que é, mas não é, irmão, não é. O Senhor, Ele disse, pastor Elias, que Ele ama o pecador, mas Ele aborrece com o pecado. O Senhor, Ele ama, meus amados irmãos, o pecador que se arrepende. Qual é a diferença de Saul para Davi? Porque que Davi foi o maior rei da história de Israel, e Saul, ele tinha tudo para ser o maior, mas deixou de ser, porque Davi, quando peca, o profeta vai até ele, o profeta Natan, ele se arrepende. Saul, quando peca, ele tenta esconder o pecado. O problema de Saul não foi pecar, o problema de Saul foi esconder o pecado. Nós podemos pecar, já pecamos, e você pode não acreditar, vamos pecar ainda mais. Mas se nós nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, confessar, se arrepender, somos dignos de misericórdia. Esses homens, eles deram desculpas. Não, eu não posso participar da ceia porque agora eu tenho terra, agora eu tenho posse. Não, eu não posso participar da ceia lá com o seu Senhor, porque agora eu tenho uma junta de bois. Agora eu tenho bens materiais, eu não sou mais o mesmo. Eu não posso ir lá participar da ceia porque eu casei, tenho uma família. Deram desculpas, porque eles não sabiam qual era a prioridade deles. E nós não podemos ser da mesma forma. Nós temos que ter o Senhor como prioridades. Aí no versículo 24 ele diz assim, para encerrar: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Nenhum daqueles que foram convidados e deram desculpas tem o direito de poder provar da minha ceia. Só que tem um porém. Eu volto a dizer, estava se tratando da mesa do Senhor lá no céu, da mesa do Senhor lá na glória. Se nós não se arrependermos aqui na terra, se nós não voltarmos ao primeiro amor aqui na terra, se nós não entendermos que o Senhor é prioridade na nossa vida aqui na terra, nós não vamos poder desfrutar da mesa dele lá no céu. Portanto, meu querido, nós precisamos aproveitar que ainda dá tempo. Nós precisamos nos encorajarmos e levar esse evangelho de Cristo como servo do Senhor foi. Aquelas pessoas que estão lá fora nadando de braçada no pecado e nem imaginam o que pode acontecer. Irmão, eu acho que a maioria sabe, eu sou barbeiro e eu lido com muitas pessoas. Eu tenho a oportunidade de falar de Cristo para muitas pessoas. E vocês podem não acreditar. Tem uma grande parte que acha que não existe negócio de céu e inferno. Eles acham que o céu é aqui na terra. Você vive bem, trata todo mundo com respeito, não mexe com nada dos outros, sua vida vai ser um céu. Eles acham que morreu, acabou. Mas existem aqueles que estão enterrados no pecado e também acham que não tem mais solução para eles, que é o fim. O que Deus vai querer comigo? Eles não acreditam na santa palavra do Senhor. Eles não acreditam que há uma mesa preparada no céu. Eles não acreditam que há ruas de ouro. Eles não acreditam que há um lugar que não há tristeza, não há choro, não há dor.
Mas só que tem um porém, meu amado, minha amada. Enquanto nós estamos aqui como servo do Senhor, nós temos uma missão que está escrita: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Nós temos que levar o evangelho do Senhor, nós temos que levar o evangelho de Cristo, porque Ele, da mesma forma que Ele deu a ordem àquele servo, Ele dá a ordem para nós, porque a mesa está preparada, o banquete está pronto, mas cadê os convidados? Cadê os convidados? Mas hoje, para a glória de Deus, nós nos reunimos aqui essa noite, para juntos bendizermos, louvarmos ao nome do Senhor, glorificar e exaltar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, através da nossa vida, renunciando o pecado, renunciando o erro, colocando Ele como prioridade, e juntos participarmos da santa ceia do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu quero convidar meu irmão, minha irmã, você que pode, coloca sobre os vossos pés. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu quero profetizar toda sorte de bênção, eu quero profetizar a providência divina, o tempo de alegria, o tempo de paz. A pastora Léa pode louvar de novo aquele louvor, além do Rio Azul, em nome de Jesus. Eu quero profetizar e declarar que o Senhor te revestirá com o teu poder, o Senhor te guardará e te protegerá, a mão do Senhor será contigo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não sofrerá dano algum. Aleluia. Sai algum louvor aí, Miro? Ou está ruim? Está ruim, né? Amém, louvado seja Deus. Eu quero orar por você, meu amado. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração, fala com Deus aí, que eu falo com Deus aqui, e Ele nos ouve e nos atende. Deus amado, Pai querido, santo, justo e fiel, uma palavra, Pai amado, reflexiva, que essa palavra, Pai eterno, possa entrar no coração de cada homem, de cada mulher, que cada um de nós possamos fazer uma autoanálise, possamos fazer uma avaliação, onde é que nós possamos buscar mais ao Senhor, o que mais nós possamos fazer, ó Pai, para nos aproximar de Ti. Ó Deus meu, Rei meu, eu sei que aqui tem pessoas atarefadas, são muito trabalho, muita ocupação, ó Pai, mas eu sei, Pai da verdade, que tem que ter o Senhor como prioridade. A prioridade tem que ser buscar a face do Senhor. A prioridade, Pai amado, tem que ser dedicar um tempo de oração, dobrar os joelhos, falar contigo. Eu sei, ó Deus, que o Senhor ouve a minha oração quando eu estou parado, cortando um cabelo no trabalho, ou quando eu estou dirigindo, ou até mesmo eu sei, Pai amado, quando eu estou parado, pensativo numa fila, falando contigo. Eu sei que o Senhor também me ouve, mas eu sei que o Senhor gosta, Pai amado, é que abre a porta, fecha a porta no quarto, abre a porta, dobra o joelho e ora e fala contigo. É desse tempo que eu estou falando, é desse momento que eu estou dizendo, ó Pai, que o povo possa pôr o Senhor como prioridade, possa levantar meia hora mais cedo todos os dias, para ali ter um devocional, meditar na Tua palavra, ter um particular contigo, se relacionar com o Senhor profundamente, não de qualquer jeito. Ó Senhor meu Deus, eu estou aqui, pois eu acredito que o Senhor está ouvindo o clamor. Eu sei que o Senhor conhece, Pai amado, as necessidades e as fraquezas de cada um de nós. Eu sei que o Senhor pode tocar, eu sei que o Senhor pode derramar a Tua unção, derramar o Teu bálsamo, o Senhor pode tirar todo
todo impedimento, toda barreira, o Senhor pode preparar o lugar desse homem, o lugar dessa mulher na mesa, ó Deus. Não permita, Pai amado, com que nenhum se perca, não permita, Pai amado, com que nenhum deixe de buscar o Senhor, deixe de servir o Senhor, mas que nós possamos estar preparados para ter um encontro contigo, nós possamos estar preparados para andarmos nesta cidade com ruas de ouro, além do rio azul, Senhor.